A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e vamos iniciar agora o Comentando a Bíblia. Nós temos o objetivo de ler a Bíblia toda nesse ano e comentá-la também. É claro que pela profundidade da Palavra de Deus e pelo tempo que nós temos aqui também, não é possível esgotar, falar de todos os pontos, de todos os versículos. Então vamos destacando aquilo que nos chama mais atenção, aquilo que entendemos que pode gerar algum tipo de dúvida ou gerar algum questionamento. E desde já eu te convido para abrir a sua Bíblia e acompanhar esse vídeo com a Palavra de Deus em mãos. Se quiser, papel e caneta também para fazer algumas anotações. Se ao final do vídeo ficar alguma dúvida ou quiser que respondamos alguma pergunta específica, deixe nos comentários do vídeo que responderemos na medida do possível. Vamos começar então com Gênesis 1. Vamos comentar hoje de Gênesis 1 até Gênesis 3. Gênesis é uma palavra que significa princípios, no plural, não é no singular. E o livro de Gênesis, assim como os 4 livros seguintes, foram escritos por Moisés de acordo com a tradição judaica, de acordo com a tradição hebraica. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés enquanto ele estava no deserto, levando o povo de Deus, depois da saída do Egito, rumo à Terra Prometida. Os estudiosos dizem que Gênesis foi escrito durante o primeiro ano de Moisés ali no deserto. E eu considero o livro de Gênesis o livro mais importante de toda a Bíblia, porque é o livro que vai narrar de fato a origem do universo, da terra, da fauna, da flora, do ser humano. Como eu disse, Gênesis significa princípios, é início, mas é no plural. Por quê? Porque vai nos mostrar o início da criação, a origem do universo, o início de todas as coisas, mas também o início do pecado, o início das civilizações, a formação do povo de Deus e muitos outros inícios que nós vamos ver no decorrer dos 50 capítulos de Gênesis. O objetivo de Moisés escrever esse livro foi justamente o de registrar a história dos princípios, para o povo não esquecer das coisas, não esquecer da história, não esquecer do início das coisas e principalmente saber e conhecer do desejo de Deus de que o povo o adorasse, de que o povo o adore. Então o livro foi escrito mais ou menos, dependendo do estudioso, dependendo da linha que nós seguimos, entre 1400 e 1500. A divergência é grande. A Bíblia, em ordem cronológica de aplicação pessoal, data a escrita do livro como 1450 a 1410 a.C., ou seja, justamente o intervalo de 40 anos em que Moisés esteve no deserto com o povo de Deus. Mas veja, isso é a data da escrita do livro. Não significa que a história de Adão e Eva aconteceram ali. Sabemos que a civilização, que o ser humano está na Terra há muito mais tempo. Os estudiosos, de uma forma geral, cristãos, defendem que a história de Adão e Eva começou mais ou menos no ano de 4000 a.C. Mas aí vem um ponto polêmico e um dos pontos mais questionados. Como assim? Se tem um carbono 14, se tem isso, se tem aquilo. Eu não vou citar todas as linhas da ciência que provam que o homem já está na Terra há milhares de anos. Não vou chegar nesse ponto. Por quê? Eu creio na literalidade da Bíblia. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus e é a detentora da verdade. Ela não fala quanto tempo que o ser humano está na Terra, não fala quanto tempo que Adão e Eva foram criados. Eu entendo que eu não preciso saber desse detalhe e ele não deve influenciar minha vida espiritual. No entanto, também não acredito na veracidade da ciência. Já mudaram muito a forma de calcular essas coisas, já mudaram muito vários itens relacionados a isso. E eu prefiro não defender nenhum tempo de criação, quantos mil anos que aconteceu a história de Adão e Eva. Mas certamente aqui é a verdade. Começou com Adão e Eva. Vamos então ler alguns versículos? No princípio criou Deus os céus e a terra.
e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em outro momento, no decorrer das próximas semanas, eu vou colocar um outro vídeo falando exatamente sobre a diferença que existe entre o versículo 1 e o versículo 2. Não é o objetivo aqui, já que hoje é para comentar um pouco da leitura do plano dos 3 capítulos. Então veja, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E aqui eu gosto de falar o seguinte, não há como saber quanto tempo durou cada dia na criação. A Bíblia fala que foi no poder da palavra de Deus, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, Deus chamou luz de dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Então, tem também aqui muita polêmica, quanto tempo que durou esse dia, se foi um dia de 24 horas, se foi um dia de 12 horas, se foram milhares de anos. E eu sempre costumo falar o seguinte, a Bíblia fala que foi num dia, então um período aí de 12 horas. Mas veja, quanto que é o dia para você? Qual o tamanho da sua fé? Há pessoas que não acreditam que Deus fez em um dia e precisam da muleta da ciência para dizer que esse dia durou 10 mil anos. A Bíblia fala que foi em um dia. Eu defendo a literalidade da Bíblia. Então eu acredito que foi em um dia. Qual é o tamanho da sua fé? Você precisa da ciência te apoiando para entender e para crer que Deus fez todas as coisas e aí precisa de 10 mil anos para Deus ter feito? Qual o tamanho da sua fé? Eu gosto sempre de perguntar isso. Quando vamos falar sobre a criação, os 6 primeiros dias, uma forma fácil de entender é dividir em 2 partes. A primeira parte, os 3 primeiros dias, onde Deus cria a luz, firmamento, céu e mares, a terra seca e a vegetação. Na segunda parte, o segundo segmento, também chamado, Deus então faz o recheio dessas coisas. Deus cria os luzeiros, os habitantes, os seres vivos, as aves, os peixes, os animais terrestres e o ser humano. Então, primeira parte, Deus cria as coisas, o que vai ser a matéria-prima. E a segunda parte, o segundo segmento, que são os dias 4, 5 e 6, Deus cria então os luzeiros, os habitantes, seres vivos, aves, peixes, animais terrestres e o ser humano. É o que eu falo de recheio da terra. E voltando nessa questão do quanto durou o dia da criação, já que estamos aqui falando da criação em Gênesis 1, é bom nós pensarmos o quanto que a nossa mente está moldada pela ciência, pelo que nós escutamos na escola, e o quanto que ela está moldada pela palavra de Deus. E eu repito, a Bíblia fala que foi pelo poder da palavra de Deus, em um dia. 6 dias fez tudo. Então, em um dia, ele fez o ser humano. Em um dia. E aí a divisão aqui das coisas que Deus fez no primeiro segmento e do segundo segmento. Então, pense sobre isso. O quanto que sua mente está moldada pelo mundo, pelo pensamento secular, e o quanto sua mente está moldada pela palavra de Deus. Vamos ler Gênesis 1, 26 e 27. E eu quero aproveitar para chamar a atenção do seguinte. A palavra Deus aqui em Gênesis 1 está como Elohim no hebraico. O finalzinho dessa palavra, que para nós tem o som de im, é o plural. E aqui nos aponta a Trindade. Então Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estavam presentes aqui em Gênesis 1. Na criação, no início de todas as coisas. A tradução para a língua portuguesa perde um pouco isso, mas nós conseguimos ver o plural, a presença das 3 pessoas da Trindade nos verbos. Veja Gênesis 1 e 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Façamos. Apontando ali então para as 3 pessoas. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
E agora do 1:27, nós vamos para o capítulo 2 e vamos entender então esses 2 versículos aqui do capítulo 1. E no capítulo 2, nós começamos então com a leitura do 7º dia da criação, os primeiros 3 versículos. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Veja que o objetivo não é lermos versículo a versículo, mas de comentarmos a leitura do plano. Então eu quero que você observe dos versículos até o versículo 3 do 2, capítulo 2, versículo 1 a 3, o 7º dia. Acabou a criação. No versículo 4, essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. Então, do 4 até o 7, é como que um parênteses de Gênesis 1:26. Então, em Gênesis 1:26 nós lemos: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui, no capítulo 2, do 4 até o 7, está falando como é que Deus fez. Então, é uma explicação, é como um parênteses dentro do capítulo 1 e versículo 26. Aí nós andamos aqui um pouquinho, vai ter a formação do Jardim do Éden, do 8 ao 14. Depois da criação do Jardim do Éden, nós temos ali no versículo do 15 ao 17 a proibição do jardim, do que deveria comer no jardim. E depois, no 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Do 8 ao 18 é um intervalo aqui do capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. É antes da criação da mulher. É explicação. Então, uma pergunta que sempre vem é, mas Deus fez lá no 1, por que aqui no 2? Então, Deus fez a mulher depois que já estava tudo? Depois de quanto tempo do homem? Não. Veja que no capítulo 1, versículo 27, fala assim, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Foi no 6º dia. A mulher não foi criada depois que Deus descansou no 7º, não, foi no 6º dia. Capítulo 2 são explicações do 1. Então, quando nós viemos aqui no versículo 20, do capítulo 2 e versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E aí disse Adão, essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, dos versículos 21 até o 25, é a explicação de Gênesis 1:27. É como um parênteses na história. Veja, capítulo 1, Moisés conta como foi a criação, desde o início, os 6 dias, o 7º que Deus descansou. No 2, então ele vai trazer algumas explicações complementares do 1. Muitas vezes surge essa dúvida, mas como que no 1 Deus criou e no 2, como assim? Deus fez a mulher quanto tempo depois do homem? Não, foi no mesmo dia, como está aqui no capítulo 1 e no versículo 27. Só precisamos entender que o 2 é como um parênteses. E depois nós vamos para o capítulo 3, que eu considero o capítulo 3 o capítulo mais triste de toda a Bíblia, é onde nós lemos sobre a queda da humanidade. No capítulo 3 vamos destacar 2 pontos. Primeiro, o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Veja que aqui eles já tinham comido o fruto que não deveriam comer e tentaram resolver as coisas do seu próprio jeito. Imagine se isso resolveria esconder a nudez com folhas de figueira. Certamente que não teve muito efeito. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Primeiro, eles conversavam com Deus face a face todos os dias. É o horário que eu mais gosto, que é no pôr do sol, na viração do dia.
eles conheciam a voz de Deus, eles conheciam o caminhar de Deus. Eu imagino eles ali, ouvindo Deus chegando, fazendo aquele barulho, a voz de Deus chamando. E chamou o seu Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E aí Adão fala: veja que Deus não chamou a responsabilidade de Eva, Deus chamou Adão, porque ele era o cabeça, ele já era ali o líder. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer da Bíblia. E Deus chamou Adão e disse: onde estás? E Adão responde: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? E aí começa aquela atribuição de responsabilidade. Adão joga a culpa para Deus. Adão responde: a mulher que me deste por companheira. Ou seja, não foi nem culpa de Eva, foi a culpa de Deus. Deus, a mulher que me deste, ela me fez comer. Ela me deu da árvore e eu comi. E aí Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A mulher faz o quê? Joga a culpa na serpente. Deus não questiona a serpente. Deus não conversa com a serpente. Deus simplesmente fala: por quanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da sua vida. A pergunta aqui é: a serpente tinha pernas antes? Ou tinha asas? Não sei. A Bíblia não fala. A ciência tem muitas explicações sobre serpentes, mas a Bíblia não fala. E eu penso assim, nós temos fases da vida de questionar isso, de querer saber, assim como os adolescentes me perguntam muito sobre os dinossauros, sobre a serpente inclusive, e no futuro, daqui a algumas semanas eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, mas não faz diferença para nós. Aqui, a serpente, que a partir daqui, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida, é um animal. Versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já está falando do inimigo aqui, que usou a serpente para falar com Eva. Versículo 16: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Veja que muitas pessoas acusam Eva, falam por causa de Eva que tem dor no parto hoje. A dor já fazia parte do parto. Aqui Eva ainda não tinha tido filho nenhum. Eu acredito que ela não tinha tido filhos, que ela só teve filhos depois que saiu do Jardim do Éden. Mas Deus já avisou: olha, você ia ter um pouquinho de dor no parto, a partir de agora você vai ter muita dor. Estou multiplicando grandemente a tua dor. Não existe 0 vezes 0 na multiplicação. 0 vezes 0 é 0. Quando Deus fala multiplicarei grandemente, é porque já tinha uma base de dor. E Deus pegou essa base de dor já, que estaria presente nos partos, e multiplicou grandemente. E aproveitando já que eu disse que Adão e Eva não tiveram filhos no Jardim do Éden, eu acredito que eles não tiveram, porque é o seguinte: se Adão e Eva tivessem tido filhos no Jardim do Éden, de duas uma, ou os filhos teriam que comer o fruto também, para que a descendência toda fosse considerada essa natureza pecaminosa, como nós sabemos que temos, ou teríamos descendências diferentes. Os filhos que não comeram do fruto seria um povo diferente de Adão e Eva, não seriam expulsos do jardim, porque não teriam pecado comendo o fruto, não teriam desobedecido a Deus, e aí os filhos que Adão e Eva tivessem depois, esses então seriam expulsos. Teriam duas descendências ali de Adão e Eva, uma que comeu o fruto e outra que não comeu. Não justifica, eles não tiveram filhos, a Bíblia não relata, a Bíblia não fala, então eu acredito que eles realmente só tiveram filhos depois da saída do Jardim do Éden. Eles foram expulsos do Jardim do Éden. A queda, o pecado, trouxe então 3 consequências para Adão e Eva e para a humanidade. Eles foram expulsos do Jardim do Éden, a terra foi amaldiçoada, produzindo cardos, espinhos,
Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Nós lemos aqui no versículo 17. No 18, espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então, a terra foi amaldiçoada, a questão da dor multiplicada para dar luz e o trabalhar duro para sobreviver. Essas são as 3 consequências do pecado ali. Sem falar da questão da separação de Deus. O pecado trouxe a morte espiritual, nos separando de Deus. E isso só vai ser resolvido na vinda de Jesus, o seu ministério terreno, o seu sacrifício na cruz, que aí desfez a inimizade do homem com Deus e nos deu acesso a Deus. E antes de terminarmos esse comentário de hoje, de Gênesis 1 a 3, eu quero citar ainda que aqui no capítulo 1, nos versículos 26 ao 28, nós temos o primeiro pacto de Deus com o homem, chamado primeiro pacto edênico. O pacto que foi feito no Jardim do Éden, chamado também de pacto da inocência. Está aqui no capítulo 1, os versículos 26, 27 e 28. Já lemos o 26 e o 27, da criação do homem e da mulher. E no 28 fala o seguinte: e Deus os abençoou e Deus lhes disse. Então aqui é o pacto: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Veja que aqui, muitas vezes, as pessoas leem para o casal o frutificar e multiplicar e encher a terra. Mas esquecem, ou nós não prestamos atenção, que sujeitar a terra e dominar sobre todas as coisas é Deus falando para o casal, o homem e a mulher. Os dois tinham esse pacto com Deus de sujeitar e dominar a terra. Não era só o homem para dominar. Isso muda depois do pecado. Aqui no 1 e 28, os dois estariam juntos, trabalhando, frutificando, multiplicando, dominando a terra e todas as coisas da terra. Esse foi o primeiro pacto. Depois, no capítulo 3, ali nos versículos 14 ao 19, que nós acabamos de ler, nós temos o segundo pacto, chamado de pacto adâmico, que é o pacto após a queda. As coisas mudam. Então veja que Deus fala aqui do 14 ao 19, Deus traz, essa maldição sobre a terra, muda, multiplica a dor da mulher, traz a questão do trabalhar duro para sobreviver, para sustentar. E o versículo 16 fala assim, não só de multiplicar a dor no parto, mas também com o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Enquanto no 1 e 28 o casal estaria juntos, dominando as coisas na terra, no 3 e 16 o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. É Deus falando. O domínio do homem, o homem como cabeça, é Deus falando desde aqui, Gênesis 3 e 16. E ele te dominará. Isso é a palavra de Deus. Então nós precisamos pegar esta fala de Deus aqui desde o início das coisas e andarmos com esta fala por toda a Bíblia para entendermos desde o princípio o papel do homem, o papel da mulher e o que Deus designou para cada um. Gênesis 1, do 26 ao 28, no primeiro pacto, era uma coisa. Aqui no segundo pacto, muda um pouco o papel do homem e da mulher devido ao pecado. Isso é importante de nós destacarmos. E por fim, já para encerrar, nos compete destacar o seguinte: Deus é a origem da vida e o Criador de todas as coisas. Leia Salmos capítulo 8, versículo 3, Romanos 1 e 20, Hebreus 11, os versículos 3 e 6. Para ler a palavra de Deus é preciso fé.
Você precisa acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e é a detentora da verdade. Se nós lermos procurando explicações na ciência, ou não entenderemos, ou ficaremos frustrados, porque a palavra de Deus não é para provar a ciência. A palavra de Deus não é para provar alguma coisa. Não. Muitos de nós, muitas vezes, procuramos na Bíblia prova de alguma coisa. A Bíblia não é para isso. Esse não é o objetivo da Bíblia. A Bíblia não é para contar biografias, para provar alguma coisa. Não. A Bíblia é para revelar Deus. A Bíblia não tem por objetivo provar nada. Nem mostrar isso ou que aquilo aconteceu. Ela afirma o que aconteceu, porque ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Então ela não coloca dúvida, ela afirma, foi assim. Por isso nós lemos com tanta segurança Moisés falando, e disse Deus, haja luz, e houve luz, porque é a palavra de Deus, é a verdade. Não, a palavra de Deus não precisa provar que é verdade, porque ela é a verdade. É isso que faz toda a diferença na leitura da Bíblia. É fato e é fé. Leia a palavra de Deus crendo que ela é Deus falando conosco. A Bíblia é a revelação de Deus. O objetivo de existir a Bíblia é nós conhecermos Deus. É Deus se revelando através da palavra. Então há muitos questionamentos, principalmente aqui nesses primeiros capítulos de Gênesis. Há muitos questionamentos, há muitas polêmicas, há muitas dúvidas. Se você tiver as suas e quiser deixar nos comentários, deixe na medida do possível, vamos respondendo. Como eu já falei durante o vídeo, alguns assuntos eu gravarei vídeos extras no decorrer das próximas semanas. Mas outros não há resposta. O que existe são especulações e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque especulações podem abalar a nossa fé. E a fé abalada abala a nossa vida espiritual. E esse não é o objetivo. O objetivo é nós conhecermos mais da Bíblia para nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, termos mais intimidade com Deus para adorá-lo e para servi-lo melhor. Que Deus te abençoe pela sua companhia aqui. Que Deus derrame da sua graça e te dê entendimento. Revele a palavra dele na Bíblia. Fica com Deus e até a próxima.